E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver o retificador de meia onda e onda completa com filtro capacitivo. Então, o objetivo dessa aula de hoje é que a gente vá rever um pouco dos conceitos da retificação, entendendo que ela gera como função de saída uma onda pulsante. E uma forma interessante de resolver esse problema, ou seja, de tornar ou estabilizar essa função de saída, é a introdução de um filtro capacitivo no sistema. Vai fazer com que a gente tenha a capacidade de linearizar esse processo para que você depois possa, no último estágio, fazer uma limitação do nível de tensão que você quer entregar na carga e, consequentemente, ter uma estrutura de funcionamento adequada da sua estrutura de retificação e da sua fonte, que vai ser uma fonte CC. Então, nós vamos empregar o procedimento de análise de circuitos para que a gente possa entender esse comportamento e vamos também analisar a resposta que nós vamos ter gráfica do comportamento desse circuito que nós vamos estabelecer. Então, relembrando, nós temos aqui uma retificação em ponte. Então, nós vimos isso em aula anterior. Caso você tenha alguma dúvida, volte na aula e reveja os conceitos que nós estabelecemos. Mas como podemos observar, nós temos aqui uma ponte de diodos e aqui no centro dessa ponte nós temos aqui a carga ou a tensão que a gente quer entregar na carga V0, VO. Então aqui nós temos a tensão de entrada, então VI, que é a tensão que nós vamos aplicar aqui no nosso circuito. Nós temos uma parte dela positiva, uma parte dela negativa, representando aqui a variação de tensão causada por uma onda senoidal. Neste primeiro momento, onde nós temos a tensão máxima, ou seja, onde a tensão é positiva, isso quer dizer que nós vamos ter aqui mais e menos. Consequentemente, esse diodo aqui estará diretamente polarizado e esse aqui reversamente polarizado. Então, o fluxo de corrente vem por aqui. Aqui eu vou ter positivo, consequentemente, esse aqui está reversamente polarizado, eu passo pelo fluxo de corrente, passa pela carga. Quando eu chego aqui com potencial positivo, eu também tenho aqui um potencial positivo, mas esse potencial aqui é maior do que esse potencial. Consequentemente, para esse potencial, esse diodo está reversamente polarizado. Então, o meu potencial positivo aqui faz com que esse circuito esteja diretamente polarizado e, consequentemente, nós temos o fluxo de corrente que flui e que chega, então, à nossa carga. No caso específico do circuito que a gente pode observar, nós teremos o fluxo de corrente e ele vem da direita para a esquerda, como nós podemos observar. Quando nós temos o semiciclo negativo, então nós vamos ter aqui menos e mais. Então o potencial negativo aqui vai encontrar esse diodo diretamente polarizado. O fluxo de corrente é sempre convencionalmente do mais para o menos. Então nós vamos ter esse diodo polarizado. Aqui nós vamos ter esse circuito polarizado até que a gente chegue aqui no negativo, igual a gente pode observar. Mas nós teremos o fluxo de corrente no mesmo sentido em relação à carga, ou seja, da direita para a esquerda. Consequentemente, nós estaremos entregando na carga um sinal pulsante, que vai ser a representação das duas metades dessa senoide, que vão ser então colocadas só na estrutura do no quadrante positivo, mas também a gente pode projetar um circuito para que ela coloque as duas senoides só no quadrante negativo, caso a gente queira uma fonte negativa ou entregar um sinal negativo como função de saída. Agora, como nós observamos nesse slide anterior, a onda é pulsante, ou seja, você tem uma senoide, depois você tem um intervalo de tempo sem, você vai diminuindo o valor de tensão, ele chega a zero, ele volta a subir, então você ainda tem uma estrutura de corrente contínua, porque você tem só o quadrante positivo, não tem variação de tensão, mas a variação de tensão não sai do quadrante, mas ela continua pertencente ao quadrante, então você tem uma onda pulsante. Agora, o nosso objetivo
é linearizar isso, ou seja, fazer com que você consiga um sinal que vai se manter durante toda a unidade de tempo de forma constante. Para isso, nós vamos lançar mão de um capacitor que vai fazer esse trabalho para a gente. Quando a tensão que você está no seu circuito for maior do que uma tensão armazenada no capacitor, o capacitor vai carregar, ou seja, ele vai fazer com que você gere uma carga de tensão. No momento que a tensão for menor do que a tensão do capacitor, o capacitor vai manter essa tensão durante, claro, uma unidade de tempo constante, que vai depender da constante de descarga desse capacitor, que tem a ver com a resistência presente e a capacitância que a gente tem nesse circuito. Então ele vai descarregar. Isso vai dar uma variação, mas uma variação ainda muito menor do que a gente tinha quando a gente observa o circuito anterior. Além disso, nós vamos ter uma maior eficiência do processo de alimentação, porque como nós vamos carregar o capacitor, nós vamos ter o funcionamento do nosso circuito em uma pequena unidade de tempo, fazendo com que ele tenha um tempo para poder resolver o problema de descarga no sistema e manter a linearidade, como nós vamos observar no circuito a seguir. Então, nós podemos ver aqui que nós temos uma tensão senoidal pulsante e aqui um processo de retificação. A princípio, nós vamos estudar o filtro num processo de retificação de meia onda. Então, é mais fácil da gente verificar o comportamento, funcionamento desse circuito quando a gente pensa em meia onda. Depois, nós vamos simplesmente melhorar esse aspecto funcional, porque nós vamos ter uma unidade de tempo menor entre as duas ondas. Consequentemente, o valor da capacitância acaba sendo menor e permite que você tenha um comportamento de descarga durante uma unidade de tempo menor também. Então, aqui nós temos o diodo, nós temos um circuito. Se a gente tirar o capacitor desse sistema, então nós temos aqui um retificador de meia onda. Então, eu tenho aqui o diodo, uma carga e um sinal alternado de entrada, que nesse caso aqui não está especificando, mas a gente pode entender que ele vem de um processo de um elemento de transformação, onde eu pego um sinal senoidal na tensão convencional entregue pela concessionária e aplico o valor de tensão que eu quero ao meu processo de retificação. Nós podemos observar nesse circuito que nós introduzimos em paralelo com a carga um capacitor. Isso quer dizer que ele vai limitar o valor de tensão que a gente tem na carga. Então, como ele está em paralelo com a carga, o valor de tensão que eu tenho no capacitor é o valor de tensão que eu vou ter sobre a carga ou entregue sobre a carga. Isso quer dizer que o momento onde eu não tiver o fornecimento de tensão pelo circuito da fonte, ou seja, no momento que eu tenho um sinal que vai diminuindo até chegar a zero, o capacitor vai manter esse valor de tensão na carga. É lógico que ele não é uma bateria infinita, ou seja, ele não tem potencial de tensão e corrente ou potência para manter isso durante qualquer unidade de tempo. Então ele deve ser calculado de forma que você consiga estruturar essa unidade de tempo para que uma nova carga possa suportar esta relação tensão no capacitor, tensão na carga, de uma forma que ela se torne bem interessante como uma função de retificação para constituir uma fonte de corrente contínua. Então aqui nós podemos observar os gráficos de funcionamento do nosso circuito. Então vamos analisar primeiro sem a condição do capacitor presente nesse sistema. Então eu vou ter aqui um VF e vou ter um VO, que é a minha tensão de saída. Então nós temos aqui o VF expresso por esta senoide vermelha, como a gente pode observar aqui no nosso gráfico. Então a tensão de entrada ela chega ao seu pico, vai ao seu mínimo, vai a zero, vai ao seu mínimo, volta a zero. E aí ela sobe de novo e, consequentemente, uma senoide vai ter o comportamento periódico ao longo do tempo. Mas o que nós queremos analisar é que, quando eu tenho um retificador de meia onda sem a introdução do elemento capacitivo, então eu teria uma senoide
depois eu tenho toda uma unidade de tempo sem nenhum processo de efetivo valor de tensão fornecido pela fonte. A gente calcula a média desse intervalo na ordem de 0,318 V máximo, ou seja, uma média de eficiência desse sinal, que é um sinal que só tem ou só observa o quadrante positivo ou o quadrante negativo. Mas é uma onda que tem valores instantâneos, ou seja, você tem ao longo do tempo valores que representam tensões instantâneas e é isso que a gente quer retirar desse processo. Então, no momento que você introduz o capacitor, o que vai acontecer? Então, o primeiro momento, ou seja, quando você ligou o circuito, provavelmente o capacitor não tem mais carga, ou seja, ele está sem potencial. Porque quando você desliga o circuito, ele vai descarregar o seu potencial na carga. Então, neste momento que o capacitor ainda tem carga, então nós vamos observar, não tem carga, desculpa, nós vamos observar que no momento que eu ligo o circuito e que a senoide é positiva, então eu vou ter um elemento no capacitor, ele vai estar em zero, não está observado aqui, porque ele já considera que ele está no momento de regime permanente. Então, num regime transitório, tanto o capacitor quanto a tensão de saída vão ter um valor semelhante ao que a gente observa aqui pelo VF. Lógico, VF menos o VK, que pressupõe a queda de tensão que o diodo vai impor no circuito. Então, o capacitor e a carga vão ter um valor de tensão que vai subindo até o valor máximo. Quando nós chegamos no valor máximo, então a senoide ela vai diminuir. Então, a nossa fonte vai passar a diminuir. O que o capacitor vai fazer? Neste momento, ele vai passar a entregar para o circuito o fluxo de corrente, ou seja, ele vai manter o fluxo de corrente na nossa carga durante toda a unidade de tempo. Então, à medida que a senoide diminui e que depois nós vamos cortar o circuito porque ele está reversamente polarizado, o capacitor vai descendo, vai diminuindo. Mas, no momento que a senoide começa a subir, ela ainda não alimenta o circuito. Por que ela não alimenta o circuito? Então, nós vimos que, pelas tensões nos nós, eu tenho aqui mais e eu vou ter aqui também mais do capacitor. Só que, observe, o potencial do capacitor, neste momento aqui, ó, ele é maior do que o potencial da fonte. Isso quer dizer que, se esse potencial aqui é menor do que esse potencial, então o diodo ainda está reversamente polarizado. Como ele ainda está reversamente polarizado, então eu continuo fornecendo para a carga a tensão a partir do funcionamento do capacitor ou da energia acumulada no capacitor. Aí eu vou subindo o elemento aqui de tensão de entrada até que a tensão se torne igual à tensão no capacitor. Quando ela se torna um pouco maior, ou seja, do que a relação da tensão do capacitor menos o VK, então quando eu consigo igualar essa relação, então eu começo a entregar tensão para o circuito através do fluxo de corrente pela fonte. E aí, sobe a tensão da minha carga à medida que também sobe a tensão acumulada no meu capacitor. Isso ocorre durante uma unidade de tempo até o valor máximo. Esse valor máximo, então, começa a decair e nós voltamos periodicamente ao funcionamento, onde o capacitor vai manter o circuito durante aquela unidade de tempo. Se a gente, então, expressar a corrente no diodo, ou seja, o momento que o diodo permite a corrente ID1, ela vai acontecer só na unidade de tempo onde eu tenho a tensão do capacitor menor ou igual à tensão da fonte. Neste momento, a fonte permite que o diodo esteja diretamente polarizado, consequentemente permite o fluxo de corrente, a carga do capacitor e a entrega de uma tensão que vai ser, que não é a mesma do momento de queda do sistema de capacitância ou do capacitor. Então,
essa unidade de corrente, ela vai variar apenas nessa unidade de tempo. E ela é relacionada em relação à carga do capacitor. Ou seja, então eu vou ter um grande fluxo de corrente que ele vai atender tanto a carga do capacitor quanto o circuito que eu estou estabelecendo ou que eu estou alimentando a partir daquela fonte. Quando eu chego próximo da tensão de pico, então isso vai fazer com que eu tenha uma abrupta diminuição do fluxo de corrente. Quase a gente pode pensar aqui num comportamento de queda acentuada ou linear aqui, uma queda praticamente linear, onde neste momento o diodo deixa de conduzir e consequentemente a fonte passa a não ser mais importante para esse circuito. Isso vai fazer com que o diodo fique desligado durante toda essa unidade de tempo, onde o capacitor está descarregando no meu circuito de saída. No momento que a tensão volta a ser maior do que a tensão no capacitor, eu volto a ter uma carga e, consequentemente, o fluxo de corrente é liberado através do diodo. Mas o meu capacitor ele tem um comportamento diferente no funcionamento do circuito, ou seja, a corrente fornecida por ele está durante toda a unidade de tempo. Então ele tem carga e ele gera uma descarga no circuito à medida que você tem um comportamento do funcionamento desse circuito. Então, o capacitor ele tem aqui um momento onde ele tem um fluxo que a gente considera de carga positiva, de corrente positiva, e um fluxo de corrente negativa, ou seja, no sentido contrário da alimentação do circuito, simplesmente com uma ideia de funcionamento em relação à tensão que a gente tem fornecida pela carga. Então isso quer dizer que no momento que o diodo fornece corrente para o circuito, então ele vai forçar um potencial que vai permitir o fluxo de corrente, tanto no sentido de carga do capacitor, quanto no sentido de fornecimento para o sistema de carga do resistor ou do conjunto de carga que você tem e vai alimentar a sua fonte. Então, neste momento, você tem aqui uma abrupta função de corrente de carga. À medida que ele chega no seu potencial máximo, então ele vai começar a gerar aqui uma diminuição do fluxo de corrente, porque o capacitor ele tem uma carga que é exponencial, ou seja, no primeiro momento ele carrega de uma forma mais rápida, então ele precisa de uma corrente maior, mas depois ele vai diminuindo esse fluxo de corrente, ele não deixa de existir, porque ele continua sendo carregado até chegar ao seu potencial máximo, mas numa velocidade menor do que naquele primeiro momento, onde ele teve uma perda do valor de potencial que ele tinha. No momento, então, que você tem o comportamento dele do circuito carregado, então ele vai naquela descarga que você vai ter proporcional do circuito, então ele começa a ter um fluxo de corrente contrário na sua estrutura e ele vai descarregar sob a carga um fluxo de corrente até que você volta de novo a um processo de carga e de descarga de fluxo de corrente sob a carga, funcionando então neste momento como uma fonte que alimenta o circuito no momento que a fonte principal deixa de ser capaz de fazer esse processo. Então o retificador ele tem uma formulação que permite que você calcule e determine esses valores e observe esses valores no seu projeto. Então, parâmetros importantes do funcionamento do circuito pressupõem um intervalo de tempo onde você vai ter, que a gente chama de ΔT, onde você vai ter a carga do capacitor. Esse intervalo de tempo ele vai ser proporcional ao valor do circuito que você tem como saída, da capacitância que você vai determinar. E é importante que a gente deixe esse intervalo de tempo com uma variação interessante para que você possa gerar uma carga sem que você tenha um comportamento de corrente muito elevado neste processo, para que você garanta que o circuito não vai gerar um aquecimento muito grande quando você estiver no processo de carga do seu sistema, do processo de capacitância. Mas é importante também a gente determinar outro parâmetro, que é esse parâmetro aqui VR.
que é a tensão de Ripple. Então, essa tensão de Ripple, que é essa tensão que nós observamos aqui de ondulação, ela também não deve ser grande o bastante para que você represente aqui uma queda, mas com uma variação pequena em relação ao funcionamento do seu sistema durante toda a unidade de tempo. Por quê? Porque depois nós vamos querer colocar um limitador de tensão aqui. E o limitador de tensão ele vai estar abaixo dessa tensão mínima que a gente tem de Ripple, para que a gente possa ter uma representação linear de tensão na saída da fonte que nós vamos então constituir. Então, os parâmetros devem ser calculados de forma que a constante de tempo do capacitor seja muito maior do que o período que nós vamos utilizar para a construção do nosso circuito. Isso vai fazer com que a nossa tensão de saída VO, que é essa tensão que nós estamos observando aqui, ela seja aproximadamente a tensão de pico que nós temos presente no sistema. A diferença dela vai ser o VR, ou seja, vai ser a proposta que você vai ter de ondulação ou de ripple presente no seu sistema. Então, essa tensão média, como está sendo observada aqui, ela vai ser dada pela tensão de pico, que é essa tensão que nós observamos no maior momento, menos a metade de VR. Então, como você tem um decaimento aqui durante toda a unidade de tempo, então nós vamos considerar a metade desse decaimento para determinar qual que é a nossa tensão média de saída que nós vamos observar na carga. Já a corrente média que a gente vai entregar na carga, que é essa que nós estamos observando aqui embaixo, então essa corrente aqui é a corrente média que nós vamos entregar na carga e não a corrente que nós temos aqui sobre o diodo. Eu quero que a corrente entregue para a carga. Então essa corrente média é dada pelo valor do V de pico dividido pela resistência. Então eu vou entregar praticamente a tensão de pico para a carga, consequentemente meu valor médio vai ser representado por esta expressão. Agora, eu preciso calcular essa tensão de ondulação, que deve ficar aí no máximo em 10% da sua relação ou da sua construção. Quanto menor esta ondulação, maior vai ser o nosso capacitor. Então, nós vamos determinar qual é a ondulação de tensão que a gente quer ter. Então, por exemplo, se a gente supor que a gente quer ter 5% de ondulação, então se a gente tem uma representação de 10 volts, você vai ter uma ondulação de meio volt. E, consequentemente, você vai considerar aqui 0,5 volts para a construção da sua determinação do seu capacitor. Você vai determinar qual que é a sua corrente de carga, ou seja, o que você vai ter que fornecer como corrente de carga para o seu circuito e, consequentemente, sabendo a frequência do sinal que você vai trabalhar, e essa frequência depende da ondulação que você tem, como nós temos aqui uma estrutura senoidal entregue pela fonte, então nós temos uma frequência de 60 Hz, então você vai ter uma representação da possibilidade de determinação do seu capacitor presente no sistema. Agora, o ΔT, que é essa variação do momento que você vai gerar uma carga, ele vai depender aproximadamente da tensão de ondulação dividido pela tensão de pico, dividido por 2πf, onde 2π pressupõe o período que você tem de funcionamento do circuito, que é o período daqui até aqui, ou seja, o período de funcionamento de uma onda senoidal completa. A corrente do diodo média, que já é essa corrente aqui, mas considerando a média desta corrente, ela é dada pela corrente na carga, 1 mais π sobre 2 Vp sobre Vr, e a corrente no diodo de pico, ou seja, aquela que a gente deve levar em consideração para saber se o diodo vai ser capaz de suportar o funcionamento, ela é dada pela corrente média, ou seja, o IL médio que nós calculamos, 1 mais 2π raiz de 2Vp Vr. Levando em consideração agora que nós vamos trocar o nosso processo de retificação para uma retificação de onda completa, o que vai acontecer com o nosso sistema?
Então nós vamos ter duas ondas positivas no nosso semiciclo. Isso quer dizer que nós vamos duplicar a frequência do funcionamento do nosso circuito. Então o que vai mudar nesse elemento? Então vai mudar nesse elemento apenas a tensão de ondulação. Então a tensão de ondulação ela vai ser menor. Por quê? Porque nós vamos ter uma constante menor de descarga do capacitor presente no sistema. Isso quer dizer que quando nós trabalhamos o retificador de onda completa, o nosso capacitor ele tem um parâmetro menor para a mesma ondulação. Ou seja, ele é 2 vezes menor para a mesma ondulação, garantindo que você tenha aí um capacitor mais interessante para gerar o processo de descarga sobre a carga. O valor de ID médio e de D de pico também varia, porque agora nós temos que considerar a divisão não só para o VR, sim por 2 vezes o VR, porque nós vamos relacionar a metade da tensão de ondulação presente nesse sistema. Então, a única coisa que muda quando você trabalha um retificador de onda completa com filtro é que o tempo que você gera a ondulação passa a ser menor, consequentemente você tem um funcionamento mais eficiente da sua tensão de ondulação, permitindo que o seu capacitor se torne um capacitor menor. Você vai ter uma corrente de diodo menor, porque você vai precisar gerar uma carga no capacitor durante uma unidade de tempo de descarga menor, então a corrente no diodo vai ser menor, consequentemente também a corrente de pico no diodo vai ser menor, melhorando então o funcionamento desse sistema. Eu deixo aqui um exercício para que vocês possam, utilizando as formulações, projetar aqui um retificador, considerando essas componentes que você vai ter aqui de saída. Só recapitulando, você tem aqui a sua tensão de pico de saída ou tensão de alimentação de 30 volts. Eu quero uma potência de 100 watts, ou seja, VI vai ter que dar no máximo 100 watts. A frequência de operação é de 60 Hz. A tensão de ondulação, que é o VR, é de 5% de 30. Consequentemente, a tensão de pico é 1,5 volt. Ok? E a resistência de saída, ou seja, da sua carga, é de 50 ohms. Então, eu vou atender uma carga que tem uma resistência de 50 ohms. Eu quero que vocês determinem, então, o valor do capacitor. Está aqui o valor do capacitor. Você sabe o VR, que é essa ondulação de 1,5 volt. Você sabe a tensão de pico, 30. Você sabe a resistência de carga. Então, você tem a capacidade de calcular aqui qual é o capacitor. E eu quero que você determine o valor de corrente de pico do diodo. Então, está aqui, corrente de pico de diodo. Para isso, você vai ter que calcular a representação do IL. E você sabe que o IL é dado por V de pico sobre R. Então, você tem a capacidade de determinar qual que é a sua função da corrente de pico. Então, deixo como sugestão para que vocês executem esse exercício. No final dessa aula, nós vimos a retificação e vimos como é que a gente pode trabalhar um sinal CC e transformar ele em um sinal CA senoidal. Nós vimos como determinar esse sinal considerando uma configuração com filtro, ou seja, o que vai acontecer no comportamento de saída do nosso sinal, como é que vai ficar a ondulação, como é que vai virar, nós vamos ter o processo de corrente de diodo, corrente de capacitor, corrente de carga, e vimos como projetar o filtro capacitivo para que a gente tenha os parâmetros de ondulação que a gente gostaria de observar no nosso circuito.